Oi pessoal, tudo bem? Então paramos aqui no último vídeo, né? E a ideia agora é falar um pouquinho sobre a operação do aparelho, certo? Eu tinha comentado a respeito de cada parte do equipamento, só que de forma separada. O propósito do vídeo agora é tentar trabalhar a técnica de forma orgânica, ou seja, pensando tudo funcionando ao mesmo tempo, certo? A partir do item 5, o que eu espero de você? Eu espero que você consiga entender como é que é a dinâmica de funcionamento de um equipamento de absorção atômica. Ok? Esse é o meu objetivo agora. Muito bem, então vamos pensar num exemplo, certo? Vamos pensar no exemplo da análise de sódio. Eu quero fazer análise de sódio por absorção atômica. Primeira coisa que eu tenho que pensar vamos pensar no espectro de emissão do sódio, certo? Ó, veja bem, gente, quando você está na indústria, nada disso está envolvido, né? Na indústria já vem pronto para você, certo? Mas como para mim você é um ser pensante, então vamos pensar toda a dinâmica, ok? Então, qual que é o espectro de emissão do sódio? É esse aqui, ó. Que é, por um acaso, o espelho do outro, né? Do espectro de absorção. Perceba que a raia de maior intensidade de emissão e maior intensidade de absorção é a raia laranjinha, que absorve um comprimento de onda de 589 nanômetros. Portanto, é essa raia que eu vou ter a maior sensibilidade do método. Teoricamente, é a melhor raia para análise do sódio, ok? Muito bem, então eu vou bombardear minha amostra de sódio com esse comprimento de onda. Eu vou programar o meu monocromador para deixar passar para o meu detector apenas a raia de 589 nanômetros, né? Gente, a literatura me traz isso pronto. Se você abrir um livro, tá aqui, ó, do lado direito. Isso aqui é uma página, uma foto de uma página de um livro, né? Aqui, ó. Na matéria de absorção atômica, tá aqui os elementos, né? E o comprimento de onda da raia de ressonância principal. Ou seja, para cada elemento químico, eu tenho esse fenômeno aqui, ó. Uma raia onde eu tenho a maior emissão e a maior absorção. Ou seja, eu vou ter uma maior sensibilidade, eu vou ter um maior ângulo de inclinação da minha curva de calibração. Portanto, teoricamente, a minha melhor raia, certo? Então, ó, tem aqui, ó, prata é 328, alumínio é 309, né? Bário é 500 e pouco. Precisa de uma régua, porque, né? Ó, então, quando a gente vai no sódio, cadê o sódio? Aqui o sódio, ó. Não sei se vai dar para ver no vídeo, né? Para o sódio, o melhor comprimento de onda de raia de ressonância principal é 589 nanômetros. Então não tirei isso daqui do nada. Mas da onde saiu esse número? Saiu daqui, ó. Eu tenho a maior intensidade de emissão e a maior intensidade de absorção. É visível isso aqui. Desde que caia dentro do comprimento de onda visível, você vê isso daqui. Ok? Tranquilo? Muito bem. Um outro aspecto que eu preciso pensar é a respeito da interferência espectral, né? Olha lá, o que é interferência espectral? Quando eu tenho uma mistura, na maioria das análises que eu vou fazer, eu tenho uma mistura de vários metais. Então, eu tenho que pensar na interferência espectral. Se há um melhor comprimento de onda do sódio bate com o melhor comprimento de onda de outro metal, eu vou ter esse outro metal como contaminante, né? Então vamos ver aqui, ó. A literatura também me traz isso. Ó, o melhor comprimento de onda para o alumínio é um dos melhores, né? 308,16,216. Para o vanádio, ó, o melhor comprimento de onda é 308,211.
Ou seja, praticamente o mesmo comprimento de onda. Então eles vão absorver mais ou menos no mesmo ponto, tá? Então o vanádio é uma interferência, é um interferente para análise de alumínio dentro da absorção atômica, porque eles vão absorver a mesma faixinha, na mesma faixinha praticamente, né? Ó, análise de níquel, ó, níquel absorve em 231,095. O antimônio absorve praticamente a mesma faixinha, ó, na mesma posição, 231,147. Então isso quer dizer o quê? Que o antimônio é contaminante para níquel. Tudo bem? Bom, é assim, né? Antimônio é uma coisa que a gente não vê todo dia por aí dando sopa, né? Então, é claro que se eu tenho vou fazer uma análise de níquel, qual que é a probabilidade de eu ter antimônio, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque quando eu for passar a minha amostra, por exemplo, para analisar alumínio, né? Vamos supor que eu tivesse um outro elemento químico que absorve aqui também 308, tá? Um outro elemento químico que seja mais comum, né? Qual que é a probabilidade do vanádio estar lá presente? Quase zero, né? Mas vamos supor que eu tenha um interferente do tipo cálcio, bário, sódio. Aí eu teria uma probabilidade alta de ter esses elementos lá, né? Se eles absorvem no mesmo comprimento de onda que o alumínio, então eu tenho que desenvolver métodos de qualitativa, né? Lembra lá das marchas analíticas? Muito bem, eu vou ter que desenvolver métodos de precipitação para retirar esses elementos, tá? Então vamos supor que o bário fosse um interferente que absorvesse no mesmo comprimento de onda que o alumínio. O que eu ia ter que fazer? Por exemplo, eu poderia precipitar o bário na forma de sulfato, né? Entendeu? Da onde que eu tirei isso? Bom, conhecimentos de quali. Tudo bem, gente? Então, são essas duas coisas que eu tenho que levar em consideração para escolher o meu comprimento de onda, né? O comprimento de onda para fazer a análise do meu elemento químico, o primeiro aspecto que eu tenho que pensar é qual que vai me dar a maior absorvância, certo? Qual que vai ter a maior, essa faixinha mais escura do espectro de absorção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quais são os possíveis interferentes. Eles vão absorver o mesmo tipo de faixinha? Se vão, eu tenho que escolher outro, né? Então, poxa, vamos supor que na análise de alumínio ele pega essa mesma faixinha que o sódio, e o sódio é um interferente muito comum, né? Então, se eu quero fazer análise de alumínio, o que eu posso fazer também? Eu posso escolher uma outra faixinha para o alumínio, que o sódio não pega, certo? A ideia é essa, então. São esses dois aspectos que eu penso, que eu tenho que pensar na hora de escolher o meu comprimento de onda. Ó, para ficar mais claro o que é um interferente, ó, é que aqui eu peguei hélio, aqui tem aqui, ó, então, cada elemento químico absorve, né, e emite em faixas diferentes, né, ó. O mercúrio, o sódio, o hélio, o hidrogênio, o cálcio, o lítio, o estrôncio, cada um emite uma faixinha e também, portanto, absorve uma faixinha num ponto diferente. Vamos tentar entender o que é interferência? Ó, interferência é isso aqui, ó. Ó, vamos supor que a melhor faixa para análise do lítio seja essa daqui, ó. Tá? Vamos supor. Só visualmente assim fica ruim de ver, tá? Ó, então nesse caso, ó, ele emite e absorve a mesma faixinha que o hélio. É que o hélio é um gás, né? Não dá para fazer essa brincadeira aqui, mas vamos supor que esse daqui fosse o espectro de emissão e o contrário dele, o de absorção de um outro metal, tipo bário, né? Então o bário seria um interferente para análise de lítio, porque ele ia absorver o mesmo comprimento de onda. Ficou claro o que é interferente, gente? Então, quando eu for fazer a análise do meu analito de interesse no absorção atômica,
eu tenho que fazer essas considerações. Eu tenho que olhar para o comprimento de onda principal e eu tenho que olhar também para os interferentes. Ok? Muito bem. Olha, eu peguei aqui as lâmpadas para você ver. Na lâmpada já vem escrito o comprimento de onda principal de trabalho. Ó, para selênio é 196 nanômetros. Para mercúrio, a lâmpada de mercúrio, o principal comprimento de onda é 253,4 nanômetros. A lâmpada de mercúrio emite vários comprimentos de onda, né? Só que o 253 é o que vai me dar maior absorvância na minha amostra. O de zinco, ele colocou dois comprimentos de onda possíveis, 213,9 e 307,6, tá? Esses comprimentos de onda, todos eles estão lá na literatura, quer ver, ó? Então, vamos pegar aqui o mercúrio, 253,7. Da onde que ele tirou isso? Dessa tabelinha aqui, ó. Vamos olhar, cadê o mercúrio? Opa. Cadê ele? HG. Aí, ordem alfabética. Aqui, ó. Mercúrio. Aí, ó, 253,7. Não sei como é que tá a qualidade do vídeo, se dá pra ver. Mas foi daqui, ó, foi da literatura que ele tirou. Então, aquele rótulo da lâmpada lá, do principal comprimento de onda, veio de lá, certo? Da literatura. E como é que essa literatura fez? Como é que essa literatura conseguiu esses números? Ela conseguiu daqui, ó, olhando, né? Olhando para essas faixinhas aqui, ó. O que me dá a faixinha de maior intensidade, né? A faixinha mais forte é sempre a que tem maior emissão e, portanto, a maior absorção. Ok. Tranquilo? Olha lá. Aqui, ó. Então, eu peguei essa fotografia da internet de espectros de emissão. Perceba que espectro de emissão e espectro de absorção, o argumento para espectroscopia atômica de emissão e de absorção, eles se complementam. Por isso que o tempo todo eu fico transitando entre um e o outro, né? Se você pegar a história da espectroscopia, elas andam juntas, a espectroscopia de absorção e de emissão, até um determinado momento da história, e aí depois elas se separam, tá? Então, vamos supor que aqui nós tenhamos 3 metais diferentes, tá? Ó, se eu fosse analisar, então esse metal tem essas linhas de emissão e, portanto, de absorção também. Esse metal tem essas linhas de emissão e, portanto, de absorção também, e esse também, né? Se o meu objeto de estudo fosse esse metal, né? E eu tivesse presente esse metal, né? E vamos supor que a linha principal desse metal fosse essa laranjinha aqui, ó, né? Ó, eu não poderia escolher essa linha. Por quê? Esse comprimento de onda. Por quê? Porque esse metal contaminante, ó, absorve exatamente a mesma linha. Então eu teria que escolher outra. Eu poderia escolher essas duas aqui, poderia escolher essa, né? Eu teria que escolher outra. Tudo bem? O problema é que a lâmpada já vem com a linha pronta, né? Ela já fala, ó, é essa daqui, ó. Mas você, como analista, tem que olhar para essas coisas e escolher aquela que não vai ter interferência. Qual que é o problema do interferente? É que ele absorve junto. Então vamos supor que a concentração desse cara seja 10. 10 qualquer coisa. E a concentração desse cara seja 5, né? Quando você for fazer análise e correlacionar a intensidade de absorção com concentração, você vai achar 15. Você vai achar o 10 desse mais o 5 desse. Então você vai achar 15. E na verdade você vai estar fazendo uma leitura super errada, porque o valor é 10. Tá? Então absorvendo junto vai dar a leitura errada. Olha lá as interferências, né? Ó. Então aqui tem os espectros de emissão de cada átomo aqui, né?
Então, se você pegar, por exemplo, existem alguns elementos químicos que são muito complicados, que são fortes interferentes, né? Olha, o cálcio, ele tem várias raias aqui, ó, que podem interferir com outros elementos químicos. O estrôncio e o bário também, ó, né? Então, esses caras são meio complicados, tá? É bom que se tire eles numa análise de absorção atômica. Sobreposição de raias de emissão. Olha lá. Então, vamos para a parte final do entendimento de como é que é o funcionamento do equipamento de absorção atômica, né? Então, vamos lá. Agora, eu espero que com essa parte final você entenda o funcionamento, certo? Vem com o tio que você passa de ano. Ó, vou pegar as folhinhas para colocar aí. Então, olha só. Esse aqui é um esquema de funcionamento de uma absorção atômica. Está aqui a sua amostra de sódio, certo? Você botou num balãozinho volumétrico, tem um caninho que suga essa amostra para dentro do equipamento, certo? Vou fazer análise de sódio. O que é que eu faço? Eu ponho aqui uma lâmpada de sódio, lâmpada de cátodo oco que tem um metal sódio aqui, ó. O que o metal sódio vai... O que a lâmpada vai emitir, ó, essa lâmpada? Ela vai emitir só algumas radiações referentes ao átomo de sódio, certo? Opa, deixa eu pegar aqui. Essas radiações são provenientes do sódio excitado. Então, ó, essa radiação laranjinha foi um elétron que saltou e relaxou. No processo de relaxamento, emite a laranjinha. A amarelinha, a mesma coisa. Radiação amarelinha foi um elétron que saltou e voltou. Quando ele volta, isso dentro da lâmpada, tá? Quando ele volta, ele emite a radiação amarelinha. A radiação azulzinha, a outra azulzinha foi um elétron que saltou e relaxou e emitiu a radiação azulzinha. Tudo bem? Então, o processo de excitação está ocorrendo dentro da lâmpada. A lâmpada está emitindo só alguns comprimentos de onda, né? Esses comprimentos de onda, eles são específicos para sódio. Portanto, é muito legal isso, porque aqui eu posso ter uma carambada de coisa dentro da minha amostra, né? Quem efetivamente vai estar absorvendo a radiação que está saindo da lâmpada é o sódio, né? Pode existir mais um ou dois elementos absorvendo junto? Pode, né? Então, por isso que a gente tem que fazer o estudo dos interferentes. Então, pode ser que exista outro elemento que esteja absorvendo a mesma quantidade de radiação ou o mesmo tipo de radiação que o sódio está emitindo. Só que é raro isso, né? Tudo bem? Ficou claro? Eu estou aqui me movimentando na cadeira, não estou conseguindo achar lugar para ficar. Tudo bem? Então, é muito legal isso, né? Porque eu tenho radiações muito específicas que o sódio que vai estar saindo, que vai estar entrando aqui na chama, só ele vai estar absorvendo. Então vamos acompanhar com o tio. A amostra aqui, ó, tem sódio, tem cálcio, tem bário, tem uma série de metais. Entra para dentro do queimador, né? Tem um nebulizador que faz né? O que é esse tá pulverizando a minha amostra junto com combustível e oxigênio, e aí tá queimando aqui. No processo de queima, essa chama não pode ser muito quente, porque se for muito quente, vai fazer o metal também emitir e não absorver. Então, aqui na chama, o que está envolvido não é processo de excitação, é processo de... né? Não é estado excitado que eu quero promover o meu átomo, eu quero promover ele no estado fundamental. Então, a chama ela é programada numa dada temperatura, de modo que a maioria dos meus átomos de sódio fiquem no estado fundamental, certo? Portanto, capazes de absorver energia. Então, o elétron fica onde ele costumeiramente fica, certo? Aí, quando ele recebe a radiação da lâmpada, ele salta. Esse é o processo. Ele salta, ele absorve energia. Ó. Então, perceba que a radiação da lâmpada está chegando numa intensidade bem alta e está saindo com uma intensidade menor, né? Intensidade 100, intensidade 20, né? Portanto,
houve uma absorção, né? E eu consigo calcular essa absorção por meio da absorbância. Tudo bem? Muito bem. E aí, qual que é a grande sacada, né? Ó, a grande sacada é que eu consigo correlacionar o quanto que está absorvendo com a concentração. Ó. Se a minha concentração de sódio aqui é alta, olha qual que vai ser o fenômeno aqui dentro do meu queimador, né? Ó, vamos tentar imaginar a chama. A chama vai estar cheia de partículas de sódio, né? Quando ela está cheia de partículas de sódio, ó, aqui é o caminho óptico. Eu tenho a lei de Beer funcionando aqui, né? A igual a E, B, C. Né? Então a concentração está influenciando. Quanto maior a concentração de partículas de sódio, maior vai ser a absorção da luz. Certo? Então eu consigo correlacionar, gente. Aqui, ó. O tio vai colocar aqui, ó. Eu consigo correlacionar a minha absorbância, o quanto que absorve, em função da minha concentração de partículas. Concentração de partículas de sódio. Quando eu tenho uma concentração muito alta de partículas, eu tenho uma absorbância muito alta. Quando eu tenho uma concentração muito baixa de partículas, eu tenho baixa absorção. Portanto, eu consigo fazer essa correlação, assim como no UV-Vis, certo? Só que no UV-Vis o processo é molecular, aqui é atômico. No UV-Vis eu não destruo a amostra, aqui não, aqui eu destruo a amostra, certo? E aí, o restante do processo todo você já conhece, né? Essa radiação entra para dentro de um monocromador, que fica girando esse espelhinho aqui, né? De modo a deixar passar só a radiação de interesse aqui para o meu detector. No caso, para o sódio, é 589 nanômetros. Tá claro isso, gente? Ficou claro como é que é o método, de funcionamento de um equipamento de absorção atômica? Muito bem. Tudo isso nós já vimos. Como é que a gente faz análise qualitativa e análise quantitativa? Certo? Item 6. Bom, tudo igual, gente. Análise qualitativa, como é que a gente faz? Ó, cada elemento químico, isso daqui está na literatura, tá? Cada elemento químico tem um comprimento de onda principal, né? Que muitas vezes é único daquele elemento, tá? Agora eu vou fazer um chute aqui, ó. Como o nosso foco em todos os exemplos é o sódio, eu vou dar um chute e isso precisa ser olhado na literatura. O sódio, a raia principal dele de absorção é 589 nanômetros, né? Então, como é que eu faço análise qualitativa de sódio no equipamento de absorção atômica? Ponho uma lâmpada de sódio, certo? E se a literatura me mostra que só o sódio é capaz de absorver 589 nanômetros, quando eu boto a minha amostra lá no balãozinho para ser sugada, né, e eu tenho absorbância de radiação nesse comprimento de onda, né, tá feita a análise qualitativa do sódio. Só que isso não tem o menor sentido, né? Aqui, assim como no equipamento de UV-Vis, o equipamento de absorção atômica não foi feito para fazer análise qualitativa. Não está no DNA dele isso. Certo? Ele faz, né? Eu quero saber se tem sódio na minha amostra. Então eu vou na literatura e vejo. O sódio, é só o sódio que absorve 589 nanômetros? É só o sódio. Tá. Então se é só o sódio, eu vou pegar uma lâmpada de sódio, vou bombardear a minha amostra com essa lâmpada. Se houve absorção, então eu estou caracterizando que tem, sim, sódio lá na minha amostra. Mas isso não faz o menor sentido. Ninguém quer saber se tem sódio ou não tem sódio. Todo mundo quer quantificar esse sódio, tá? Por isso que a técnica de absorção atômica, ela não é utilizada para fazer análise qualitativa. Ela é utilizada para fazer análise quantitativa, certo? Muito bem. Então, como é que eu faço análise quantitativa? Tudo igual.
curva de calibração, a adição de padrão e ponto único que deve ser evitado, tá? Então, a mesma coisa, curva de calibração. Eu correlaciono a absorbância nesse eixo em função da concentração nesse eixo, tá? Eu posso usar adição de padrão, a mesma coisa, e ponto único, a mesma coisa, certo? Existem outros métodos, só que os métodos de quantificação, o tio vai dar eles para vocês de forma fracionada, certo? Na próxima técnica de emissão atômica, o tio vai trazer um outro método de quantificação, tá? Mas não vou deixar isso agora. Histórico. O histórico eu vou deixar para o próximo vídeo, e o finalzinho do... Estou tentando finalizar essa matéria de absorção atômica faz tempo, né? Mas não consigo. Sempre vai dando 25, 30 minutos, eu tenho que parar o vídeo. O histórico e toda a parte de finalizar o curso de absorção atômica, eu deixo para o próximo vídeo. Beleza? Então, beijo e até a próxima.